Pouco ele volta com outra participação ao vivo lá da cidade de Jaraguá do Sul, porque agora a gente vai até Blumenau, porque tem uma decisão cautelar do PROCON dando 48 horas para os postos de combustíveis justificarem um aumento no preço em função do que nós vimos, né, o Paulo César, porque ligaram uma coisa com a outra, né? A guerra lá no Oriente Médio, aí aquela situação envolvendo a paralisação dos caminhoneiros que não durou nem 24 horas e alguns estabelecimentos aumentaram o preço em virtude da demanda, da procura, porque tinha muita gente ansiosa, preocupada, que correu para o posto. Até ontem, a gente fez uma enquete aqui no nosso SC Meio Dia, perguntando ao nosso telespectador se ele era daqueles que ficava em fila no posto ou ficava aguardando para ver o que ia acontecer. Quem não foi para o posto com essa ansiedade toda, agora tranquilidade, né, PC? Porque não temos mais filas. Mas, em compensação, teve gente que abusou e colocou o preço lá em cima. E vão ter que se justificar com o PROCON agora, né, Paulo César? Uma ótima sexta-feira em informação ao vivo. É contigo. Bom dia, Henrique Zanotto. Bom dia, Marister. Antes de mais nada, Zanotto, vou trazer uma imagem aqui, ó. Uma imagem que retrata a situação de normalidade no abastecimento de combustíveis em Blumenau. Tem um caminhão-tanque aqui abastecendo 10 mil litros de combustíveis. São 5 mil litros de gasolina, que estão sendo colocados nesse momento aqui no tanque, em um posto de combustíveis. Inclusive, esse posto de combustíveis fica aqui próximo à sede do SCC-SBT, na região da Praça do Estudante, na região próxima à Vila Germânica. Então, os postos estão recebendo combustíveis, como nós já trazíamos essa informação na edição de ontem do SCC Meio Dia, né? Aquela informação do sindicato dos postos de combustíveis, aquela informação do Julinho, ela se confirma. Os caminhões, desde a tarde de ontem, estão reabastecendo os postos de combustíveis, os estabelecimentos da cidade, os 295 postos de toda a região do Médio Vale e do Vale do Itajaí também. Agora, a informação que a gente destaca também. Então, ao reabastecimento, os postos estão recebendo normalmente os combustíveis, então não há risco de desabastecimento, como levou muita gente aos postos com essa preocupação na tarde de quarta-feira, naquela ida desenfreada aos postos de combustíveis, aquela ida de muita gente aos postos que gerou fila e desabastecimento também, né? Ontem, muitos postos ficaram sem combustíveis na cidade. Esse problema está superado, isso é página virada, os caminhões estão chegando, circulando e os postos estão recebendo combustíveis. Agora, Zanotto, sobre essa questão dos preços. Sim, de fato, os preços dos combustíveis em Blumenau, eles sofreram reajustes no mês de março. Houve uma disparada dos preços do diesel, da gasolina. Mas eu acabei de ouvir o desabafo de um dono de posto de combustível, dono desse estabelecimento aqui. Ele disse, olha, eu estou muito decepcionado com o que eu ouço e vejo nas redes sociais, principalmente, que nós sempre somos os culpados de tudo. Foi essa a fala do proprietário, no momento em que nós chegávamos aqui para pedir autorização para filmar o posto. Ele disse, olha, a gente sempre é culpado de tudo. E o PROCON de Blumenau, o que está fazendo nesse momento? Ele deu um prazo de 48 horas, uma decisão cautelar que obriga que os postos encaminhem, apresentem as notas fiscais. Essa é uma medida que o PROCON adotou para ver se tem posto realmente fazendo aumento, praticando aumento abusivo. É uma fiscalização, cuidado aí, Felipe, acho que o veículo vai sair. É uma fiscalização mais detalhada do PROCON. O PROCON quer saber se esses aumentos se justificam. Os postos de combustíveis alegam que estão recebendo novos preços, que as distribuidoras estão praticando o aumento. E os postos estão apenas repassando o que estão recebendo das distribuidoras. Então, a notícia é essa. O PROCON suspeita de que alguns estabelecimentos estariam praticando aumentos abusivos que não se justificam e, por isso, adotou essa medida. Em 48 horas, os postos de combustíveis precisam apresentar as notas fiscais justificando os aumentos praticados. Hoje, aqui nesse posto, por exemplo, a gasolina está a R$ 6,86. O diesel, que era vendido a R$ 6,00, está passando de R$ 7 aqui em Blumenau, na média e na maioria dos postos. Então, o PROCON quer saber o porquê desses aumentos. O diretor do PROCON gravou uma fala, a gente confere agora essa explicação. Perguntei a ele, o PROCON suspeita, há indícios de aumentos abusivos? Vamos conferir a fala do coordenador do PROCON aqui em Blumenau. No dia 19 de março, na data de ontem, o PROCON de Blumenau expediu essa decisão cautelar
determinando um prazo de 48 horas para que os postos de combustíveis apresentem a justificativa do aumento dos preços. Nós queremos enxergar se esse é um movimento normal de mercado, em que realizaram a compra nas distribuidoras com valor mais alto, ou se estão incorrendo numa prática abusiva, que é aquela descrita no artigo 39, inciso 10 do Código de Defesa do Consumidor, que é o aumento elevado de forma injustificada. Nós não vamos tolerar abuso contra o consumidor da cidade de Blumenau. Bom, essa é a fala do PROCON. Nós não vamos tolerar aumentos abusivos. É por isso esse trabalho mais detalhado de fiscalização. O PROCON vai avaliar as notas fiscais, fazer as comparações e ver se realmente esses aumentos estão dentro da normalidade, dentro do aceitável, né? Da lógica do mercado. E o que o sindicato dos postos diz em relação a essa fiscalização mais intensa do PROCON por conta da disparada nos preços dos combustíveis agora em março? Perguntei ao Julinho, e aí, Julinho, presidente do sindicato dos postos? Ele diz, olha, normal essa fiscalização do PROCON, nós já estamos acostumados, e a orientação do sindicato para os estabelecimentos, para os associados, é que entreguem as notas, sim, quem não deve não teme, e aí o PROCON vai ver que os postos estão pagando mais caro porque está cobrando mais caro, porque está pagando mais caro pelo preço dos combustíveis, que as distribuidoras estão repassando esses reajustes. Essa é a fala, essa é a explicação do Sindicato dos Postos. Orienta para que os donos de postos de combustíveis apresentem as notas fiscais exigidas pelo PROCON, para que esse assunto fique esclarecido para a população. Os dois lados ouvidos e a gente segue acompanhando aqui em Blumenau. Situação de normalidade. Não tem mais filas e tem gasolina e tem óleo diesel. E tem aumentos também e é isso que o PROCON agora vai fiscalizar. Zanotto e Maria. Muito bem, e esse posto que o Paulo César está é o preço normal, né, que nós estamos acompanhando, 6,80, 86, é lá em Blumenau. E valeu pela escolha do local que você e o Felipe fizeram, ô Paulo César, porque esse posto me traz uma lembrança maravilhosa. Foi aí que no dia 18 de dezembro de 2005, eu e centenas de São Paulinos comemorávamos o título de tricampeão mundial. Bem nesse espaço, fica próximo à Praça do Estudante, em Blumenau. Valeu.